Olá, boa noite a todo mundo que está aqui com a gente hoje. Boa tarde, bom dia para quem nos assistir em outro momento, né? Estamos aqui, então, na abertura do 13º encontro da disciplina Educação e Sociedade. No final do curso, hoje, para mudar um pouco aqui o nosso roteirinho, eu vou fazer uma breve introdução. Em seguida, chamo o João Paulo, o professor João Paulo, que nos acompanhou nessa disciplina, em outros momentos, para fazer uma apresentação, digamos assim, da sua experiência aqui na pesquisa de pós-doutorado no Departamento de Educação da UFSCar. Eu entendo já, assim, inicialmente, que foi uma das melhores participações que nós tivemos aqui, em termos de pós-doutorado. Eu não me recordo, eu pessoalmente não me recordo, de ter visto alguém tão empenhado e trabalhando desse modo. Bom, ele vai descrever para vocês daqui a pouco, e acho que isso vai ficar claro, né? A dinâmica que a gente vem construindo desde janeiro do ano passado. Houve, inclusive, uma prorrogação de prazo, também porque havia um pouco dessa comodidade aqui do ensino remoto, mas, de qualquer maneira, vai ficar muito claro o empenho que ele teve, além do próprio relatório, que é um trabalho escrito, né, a ser entregue, já está praticamente pronto. Acho que acredito eu que só esteja também fazendo um acompanhamento das falas finais, né, das participações finais, etc. Mas, enfim, vou deixar para que ele conte daqui a pouco. Eu queria mencionar, acima de tudo, que a participação do João Paulo, a inclusão dele, é uma das formas, uma das muitas formas que a gente conseguiu construir, especialmente desde 2020, em termos de inclusão. Não que a gente não tenha feito antes, mas o próprio isolamento foi imposto, digamos, pela pandemia, acabou favorecendo e estimulando uma outra modalidade, uma outra abordagem, digamos, que permitisse esse processo de inclusão. Então, a gente inicia desde 2020, o João Paulo se apresenta em 2020, com o pedido, com o projeto, com o processo para início da pesquisa de pós-doutorado, e em seguida, em 2021, já em janeiro, como eu falei, nós então começamos uma série de coisas que ele vai contar daqui a pouco. Não são apenas disciplinas, tem muita história realmente que aconteceu de lá para cá. Tá? Então, eu queria frisar, deixar marcado, porque realmente foi um trabalho, foi um mergulho, digamos, com muita seriedade, com muita dedicação a esse processo, sempre tentando contribuir, sempre, obviamente, também trazendo a sua participação, mas, e é claro, aprendendo junto com todos, né, que se envolveram em todos esses processos. Eu queria ressaltar aqui, para a gente continuar, o artigo 206 da Constituição Federal, de 88, que diz assim: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Eu vou ler aqui só 3. Inciso 1º, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. O inciso 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. E agora leio com vocês o inciso... Só um minutinho. O inciso 9, do mesmo artigo 206 da Constituição Federal de 88. Inciso 9. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Ou seja, aqui a gente não usa a expressão estamos nos formando.
ou me formei, melhor dizendo, né? Na verdade, nós estamos sempre nos formando, nesse sentido da educação permanente, nesse sentido do crescimento e da dedicação ao conhecimento, à ciência, à educação, ao longo da vida. Os que me conhecem sabem, eu sou docente, sou professor há 30 anos. Então, é um exemplo nesse sentido do quanto a educação faz parte da minha vida, né? Mas agora, então, vou chamar o João Paulo, que fará a sua apresentação e dará continuidade, digamos, à sua exposição em termos dos trabalhos que ele realizou aqui junto ao Departamento de Educação, nessa nova condição para ele, né? Que é de pesquisa em pós-doutorado. Eu esqueci de dizer, o João Paulo também é a primeira pesquisa de pós-doutorado que eu supervisiono. Diferentemente do doutorado e outras fases, não há orientador. Há chamam de supervisor, mas, na verdade, é alguém que procura colaborar, alguém que, enfim, não crie dificuldades, né? Nós tentamos, como eu falei, abrir caminhos. Eu acho que o João Paulo pegou muito bem o espírito e vai aqui apresentar para vocês, tá bem? Então, agora, João Paulo, com você. Tá bem. Boa noite, turma de Sociedade e Educação. Uma satisfação estar novamente com vocês aqui nesse 13º encontro que a gente está junto, né? Desde janeiro. Então, vou colocar para vocês um pouquinho para servir como estímulo, né? Se é que assim a gente pode dizer, e também relatar um pouquinho, que nem vocês que vão ler hoje os textos, vão falar sobre os textos, né? Aquilo que vocês produziram. Eu também vou colocar tudo que eu fiz durante o ano de 2020, 2021, 2022 na UFSCar. Então, eu participei da seleção, me submeti a ela em 2020 e saiu publicado no dia 14 de dezembro de 2020 a minha aprovação, a minha aceitação. Com data prevista para iniciar o estágio, então, no dia 11 de janeiro de 2021. Então, no dia 11 de janeiro de 2021, né, comecei, então, a trabalhar com pesquisa e trabalhar junto com o professor Vinícius nas atividades. Então, relatando um pouquinho para vocês o que eu fiz, né? Bom, o que é um estágio de pós-doutorado? O estágio de pós-doutorado, né, aquele que, quando a pessoa é doutora, e está entre o período do ano que se formou, ou de concluiu, até aproximadamente o 10º ano de conclusão do curso de doutorado. Tá? Então, é um estágio pós-doutorado. Bom, como é que se deu o estágio pós-doutorado? O estágio pós-doutorado, então, começou no dia 11 de janeiro de 2021, com data prevista para terminar no dia 30 de agosto de 2022, totalizando ali em torno de 1 ano e meio, tá? Mais ou menos. Bom, vou falar então também da minha formação, né? Como é que se deu da faculdade até onde eu chegar no pós-doutorado, para ter servido de alguma maneira, de algum estímulo para vocês, tá? Bom, eu trabalhei durante toda a minha vida como estudante, né? Eu sempre fui servidor público, então fiz a faculdade, as especializações, o mestrado, doutorado e o pós-doutorado, tudo como sendo servidor, né? Então, ou seja, eu nunca peguei licença, sempre foi atividade em paralelo, tá? Que, por sinal, é bem difícil, né? Bom, eu sou graduado em Ciências e Química pela FURG, Fundação Universidade Federal do Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, uma federal. Fiz uma especialização em Educação em 2003, eu sou graduado em 2000, né? Em especialização em Educação em 2003. Fiz uma especialização em Gestão Ambiental em 2009, também na FURG. Fiz a especialização em Tecnologia da Informação na Educação, que é essa questão de trabalhar com recurso tecnológico, né? De Meet, Zoom, de preparar PPT, enfim, trabalhar com internet, né? Em 2012, tá? Fiz mestrado em Educação Ambiental também na FURG aqui, e aí depois do doutorado eu fiz fora da universidade, fiz em parte em São Paulo, na Unixavier, também fiz na Argentina, na UNE, que é a Universidade Nacional de Rosário, que é uma federal, né? E aí acabei concluindo. E agora, em 2021, então, o pós-doutorado pela Universidade Federal de São Carlos, né, com a supervisão do professor Vinícius, sendo eu, então, portanto, o primeiro a ser supervisionado por ele. O que eu desenvolvi nesse estágio de pós-doutorado? Várias atividades, tá? Que ainda não pararam e continuam até agosto, tá? Bom, para vocês terem uma ideia como é tumultuado o estágio. Mas foi de forma muito tranquila, a parceria fechou bem com o professor Vinícius, a gente conseguiu se compreender bem, né? Então, tudo se deu de uma maneira bem tranquila, não teve grandes tumultos ali. As disciplinas que tinha muita atividade para poder fazer, a gente conseguiu levar de uma maneira bem tranquila, não só para nós, quanto também para os estudantes, né?
Aprendemos muito com vocês e vocês também acreditam muito com a gente. Então, o que eu desenvolvi de atividades? Bom, participei do curso da Constituição de 88, tá? Feita pelo Departamento de Educação com o professor Vinícius, no período de 19 de janeiro de 2021 até 17 de junho de 2021, ou seja, período intenso. As atividades eram das terças e quintas-feiras. Eu não participei como participante coordenador na parte de participar, né, de palestrante, mas sim como ouvinte, tá? Para poder fazer uma análise da Constituição, de tudo que o pessoal apresentou, né? E então fazer um relatório crítico com relação ao que foi colocado, da importância que tem e da importância também que tem de ser trabalhado isso aí dentro do ensino fundamental, médio, né? Para que os adolescentes, crianças, saibam da importância da CF de 88. Nossos direitos e deveres, na verdade, né? Bom, segundo item, eu trabalhei como professor convidado da disciplina de Direitos Humanos, no período de 10 de maio a 28 de junho de 2021. Tá? Trabalhei como docente auxiliar, convidado pelo professor Vinícius. Depois, na atividade 3, eu participei como professor convidado da disciplina de Sociedade de Controle, que foi uma disciplina que foi feita de forma condensada, né? Então foi um período de apenas 8 dias corrido, ou seja, uma semana e meia, tá? Direto, todos os dias tinha atividades, das 7 da noite às 22 horas, que foi no período de 8 a 13 de julho de 2021. Quarta atividade que eu participei foi como professor convidado da disciplina de Sociedade e Educação, tá? Que é de vocês, né? No dia 17 de agosto a 16 de novembro de 2021. Quinta atividade que participei foi como participante do curso de monitoria e iniciação científica, onde eu fui ouvinte, tá? A disciplina se deu, o curso se deu aos sábados, sempre no horário das 9 às 12 horas, tá? Que foi no período de 7 de agosto a 9 de outubro. Durante todos os sábados foram 10 encontros, tá? Participei, então, no sexto evento, foi os seminários do DET, que fala sobre ética para a república, democracia ou fascismo. Participei como ouvinte, né, para poder fazer uma crítica e analisar como é que foi o evento, no período de 26 de abril, quando se realizou. Foi no horário das 17 horas. A sétima atividade que participei foi como professor convidado da disciplina de Educação, Estado e Poder, no período de 17 de janeiro a 18 de abril de 2022. Agora já entrando no ano de 2022, tá? Com aulas todas as segundas, que terminou ontem, no período das 19 às 21 horas. O oitavo atividade que eu participei é a disciplina de vocês, como professor convidado da disciplina de Sociedade e Educação, no período de 18 de janeiro até a próxima terça-feira, dia 26 de abril, no horário das 19 às 21 horas. O nono evento que participei, tá, foi a reforma do novo ensino médio, também pelo DED, da UFSCar, né, onde participou o professor Vinícius, a professora Janete, da Secretaria de Educação de Rondônia, a professora Marcela, que também é professora de Química, né, do estado de São Paulo, e faz parte do curso de Pedagogia da UFSCar, tá? Estudante da UFSCar. E o professor Lucas, da Universidade Federal, do Instituto Federal do Paraná. O evento aconteceu no dia 1º de abril desse ano, tá? Onde eu fui participante, não apenas como ouvinte, mas participei ativamente do novo ensino médio, tá? De dialogar sobre o novo ensino médio. A 10ª atividade que participei, viram como é longo, né? 10ª atividade, professor convidado da disciplina de Sociedade de Controle. A disciplina que acontece todas as quartas-feiras, amanhã é um outro dia, né? No período de 9 de março a 20 de abril, no horário das 19 às 22 horas. Sendo amanhã o último dia também dessa disciplina. E o 11º evento que participei foi do seminário sobre fascismo à brasileira, pelo DET, né, Departamento de Educação da UFSCar, no qual foi um evento organizado pelo professor Vinícius, né, que aconteceu agora no dia 1º de abril de 2022. Participei ativamente, né, dialogando sobre o que é o fascismo dentro do Brasil, enfim, sobre o fascismo. O evento se deu então no dia 1º de abril, no horário das 17 às 19 horas, e contou com a participação dos professores da UFSCar, tais como o professor Vinícius, que está aqui na sala de aula, o professor José Carlos Rotem e o professor Luiz Bezerra, do Departamento de Educação, e da minha participação também, João Paulo, como estagiário do pós-doc. Bom, o meu relatório, para vocês verem como ele é intenso, todas as atividades, né? Então, todos os eventos que tem, eu coloco o dia do evento, o nome do evento, tá? O período que aconteceu o evento, quem participou,
assim como hoje, vocês estão conversando, eu estou colocando o que vocês apresentaram, o trabalho que entregaram, isso é demorado, né? E hoje eu tenho atualmente 340 páginas escritas, né? Claro, contando com fotografias, que eu estou aqui agora com vocês aqui, eu dou um print da tela, pego a participação de vocês para poder comprovar o que eu fiz, né? Também dou um print no link que a gente está acessando aqui depois da gravação, para poder materializar tudo que eu fiz, né? Tá? Mas deve chegar umas 350 páginas, né? Porque tudo que vocês conversarem hoje aqui, eu faço um relato. Olha, participou o estudante tal, ele fez uma síntese, aconteceu isso, aconteceu aquilo ali, então eu vou colocando. Como não é possível fazer tudo hoje, né? Eu vou ouvir a gravação amanhã para poder pegar os pouquinhos que vocês estão falando, tá bem? Então é isso aí, um evento que precisou de mim escrever em torno de 350 páginas. Não foi difícil, foi uma maneira muito tranquila, né? Porque não é escrito da noite para o dia. É a cada dia do evento, eu vou ali e escrevo, e depois eu vejo os vídeos que a gente está gravando hoje aqui, né? Para poder descrever o que a gente conversou, porque não tem como memorizar tudo, né? Até porque a gente dá uma atividade na segunda, uma outra disciplina na terça e uma outra na quarta, e às vezes ainda tem alguns eventos na quinta e sexta, como lives, enfim. E aí não dá para memorizar tudo, né? Tem que ir dentro do link e acompanhar as aulas que a gente está tendo. Bom, na minha experiência, então, como docente, né? Eu trabalhei pelo estado do Rio Grande do Sul como concursado de 91 até 2000. Em 2020, na verdade, né? Foram quase 30 anos, aí me aposentei. E antes disso aí, eu trabalhei também como adolescente na CIE, que é uma companhia de energia elétrica do estado do Rio Grande do Sul. E como docente, onde é que eu trabalhei, né? Trabalhei em 2000 na Escola Dom Pedro, nos cursos técnicos de segurança do trabalho, que eu tenho muita experiência com químico na área de segurança do trabalho e também atividades que eu desenvolvi na área de segurança do trabalho. Trabalhei também no colégio, na Escola Estilo, de 2007 a 2015, dando aula nos cursos de segurança do trabalho e de enfermagem. Eu tenho um curso técnico de enfermagem, né? Então eu também trabalho com ciência, então eu conheço bem o corpo humano como técnico de segurança e dava aula nessa disciplina também. Trabalhei no colégio alternativo, tá, aqui em Rio Grande, dando aula nos cursos de técnico de segurança do trabalho, que é a minha área básica, né? Inicial. E trabalhei na escola São Luís Gonzaga, aí da minha graduação, né? Dando aula, então, no curso de para eles, na disciplina de ciências, do quinto ao nono ano do ensino fundamental, isso no ano de 2009. E também, tá, para poder finalizar aqui, eu trabalhei na FURG, que é a faculdade que eu fiz a graduação, especialização e mestrado, né? Que é uma federal, no curso de ciências, na graduação em ciências, onde eu dei aula no polo de Santa Vitória do Palmar, que fica uma cidadezinha do lado aqui que faz parte da FURG, né? E também trabalhei como docente na Unesc Santa Catarina, tá, como professor do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, dava aula para engenheiros, né, na disciplina de Meio Ambiente. Trabalhei também na FGV Rio de Janeiro, tá, em várias disciplinas, tanto nos cursos de curta duração como nas pós-graduações em educação, inclusive dando aula para pós-graduação para os professores da cidade de Suzano, em São Paulo, que vocês devem conhecer. E também na Univale, Minas Gerais, tá, dando aula também nas pós-graduações em gestão escolar. Tá? Além da trabalhar, então, aqui pela UFSCar, né, como professor convidado, como parte do estágio, nesses cursos de graduação, mestrado e doutorado. Tá bem? Então, da minha parte, praticamente foi isso, para vocês entenderem que eu trabalhei pelo Estado 30 anos, né? Em paralelo com isso, eu fiz as graduações, mestrado e doutorado. Então, ou seja, tem obstáculos, mas a gente vai dia a dia tentando superá-los e não parar, né? Como o professor Vinícius colocou, a aprendizagem é um processo contínuo, ou seja, quando a gente termina uma graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, a gente não se formou, nós concluímos um degrau e temos vários outros degraus para seguir, porque é assim que a gente vai aprender, né? E essa oportunidade que eu tive aqui no pós-doutorado é muito diferente dessas atividades que eu tenho dentro das faculdades particulares, porque lá eu trabalho com disciplinas onde eu somente estou com elas, né, e a desenvolvo. Eu não tenho atividade de pesquisa e nem orientação. E aqui dentro do UFSCar eu tive essa oportunidade de poder trabalhar mais uma questão de pesquisa, de compartilhar mais conhecimentos com os docentes, que na outras atividades a gente não consegue. Então foi motivo de eu poder aprender muito aqui e agradecer o UFSCar, agradecer o professor Vinícius por essa ilustre oportunidade, né, principalmente em épocas remotas, que diminuiu comigo o deslocamento e diminuiu também comigo os gastos, né, com educação e pesquisa. Então, só te agradecer. E agradeço vocês aqui, né, por servirem para mim como uma oportunidade de compartilhar com vocês o conhecimento e também aprender muito com vocês. Obrigado a todos, então, e da minha parte é isso. Obrigado. Passo a palavra ao professor Vinícius. Microfone. Verdade, esqueci do microfone.
Muito obrigado, acho que ficou claro, né? Ficou bem especificado o trabalho desenvolvido. Eu queria lembrar que esse relatório de 340 páginas será enviado e apreciado junto ao departamento, né? Assim que a gente conclua esse processo, eu vou chamar de uma longa imersão nesse módulo, digamos, de ensino remoto, né? E eu não veria uma maneira mais retumbante de concluir esse trabalho, além dessa própria exposição que você fez hoje. Eu não veria outro modelo mais claro do que essas 340 páginas. Volto a dizer que não vi nenhum trabalho semelhante a esse, que felizmente a gente conseguiu realizar numa longa parceria, lembrando que ao longo desse 1 ano e meio, em todas essas atividades, muitas outras pessoas também colaboraram, participaram, assim como Marcela, que o João Paulo aqui mencionou, e outras, né? E também em disciplinas, também em cursos, a começar daquele curso lá na Constituição Federal de 88, no qual nós lemos e debatemos a Constituição inteira. Esse curso está aberto, é disponível gratuitamente nesse nosso canal aqui do YouTube, né? Porque esta comunicação de hoje também irá para este canal. Então, caso alguém também se interesse, o nosso curso, não apenas esse, como todos os outros, estão lá disponíveis gratuitamente. Isso graças, efetivamente, à participação, eu diria, de umas 40, 50 pessoas, no mínimo, ao longo de final, vamos dizer assim, final de 2020, até esse momento aqui, 19/4/2022. E concluindo, então, como eu falei, com essas 340, 350 páginas de relatório final que a gente apresentará junto ao nosso departamento. Isso também, eu acho que ilustra um pouco, dá um pouco a dimensão do que é a UFSCar, né? Quando a gente tem uma visão, uma dedicação, uma vontade de, digamos assim, aprofundamento desta imensa e frutífera relação de ensino à aprendizagem. Bom, para finalizar, queria dizer que o João Paulo, em algum momento, pode pegar este relatório e tentar transformá-lo em livro. Creio que seria muito interessante, seria muito instigante para todos, né, que, de certa maneira, se empenham em algum trabalho com esse nível, com esse calibre aqui, que a gente vem tentando construir. Falam isso porque, de certa maneira, eu também acabei fazendo alguns estágios de pós-doutorado, e alguns, eu vou dar um exemplo aqui, alguns se converteram também em livro. Esse aqui é um exemplo. É um livro mais antigo, mais específico, trabalha com teorias do Estado, era uma disciplina que eu tinha anteriormente, né? Antes, inclusive, da própria UFSCar, mas foi um longo processo de aprendizado também, e eu acho que é muito legal, eu acho que compensa, e ficaria aí, então, como um grande prêmio, né? Para ele, João Paulo, finalizando, fechando este processo. Mas deixo aqui público, então, esse agradecimento, esse reconhecimento pelo envolvimento, pela profundidade, pelo acompanhamento, pela dedicação. E convido, caso ele queira, participar também desta disciplina que começa dia 27/4. Aí realmente é optativo, porque é uma disciplina, como ele mencionou, compartilhada, tem inúmeros professores, várias instituições, mas assim como fiz até, enfim, até hoje, né, com todas as disciplinas e atividades, deixo aqui aberto o convite também
para, digamos, ser a última pequena jornada deste processo. É isso. Muito obrigado e até breve. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre nessa busca por conhecimento, ou seja, sempre participando de novos cursos, só tenho a aprender. Muito obrigado.